Senhores Anjos, está começando mais um Fala Você Podcast, o seu podcast diferenciado com o tipo de entretenimento que você gosta. E no episódio de hoje temos um convidado bem familiar e bem bacana e divertido, que vocês vão conhecer já já. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu gosto de agradecer aos nossos patrocinadores, afinal, sem eles nada disso daqui seria possível. Então, a Transaguario.rj, para você que precisa de água, caminhão, pipa, na nossa abastecedora maravilhosa, que de vez em sempre nos deixa na mão. Entre em contato com eles, não aumenta o valor em momentos de crise, como às vezes acontece, nós sabemos por aí. A Tito Espaço VIP, para você que quer fazer alongamentos, para você que quer fazer progressiva, para você que quer ficar mais bela, entre em contato com elas, o melhor preço e, na boa, é bom pra caraca, entra lá no perfil que você vai conhecer. A Yalewa, @yalewa.loja, para você que precisa de joias, semijoias, cordões, anéis e produtos personalizados. Vai lá, conheça, são produtos de qualidade, que não fica verde, que não perde a cor, que não enferruja, né? Trabalha com aço inox e joias também. E a Agência Visual, para você que precisa de cortes, para você que precisa de edição, fotos e cobertura do seu evento, entre em contato também. No mais, cara, muito obrigado por estar aqui, aceitar essa loucura desse podcast, nosso convite. Fico muito feliz de verdade, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui. Já marquei umas 3 sessões na terapia, porque podcast é o lugar perfeito pro pessoal da internet fazer corte e tirar a nossa fala de contexto. Mas eu tô muito feliz de estar no meu primeiro podcast da vida. Tem acontecido coisas muito rápido. Mas eu tô animado, tô empolgado. Pô, legal. Já quer deixar sua rede social pra galera já ir seguindo? Então, pessoal, eu sou Abel Matheus. Provavelmente vocês me conhecem com a série A Culpa é dos Meus Irmãos. Me segue lá, Abel Matheus. Abel com 2B, U e Matheus com TH. Perfeito. Já que você falou nos seus irmãos, né? Vamos entrar no assunto da família. Cara, como foi essa explosão de uma hora pra outra que se tornou esse conteúdo familiar que vocês criaram, cara? Não, eu ainda tô tentando entender o que tá acontecendo, porque a gente explodiu muito rápido. Eu sabia que a gente ia ser um sucesso, só que eu não sabia que a gente ia ser um sucesso logo no primeiro episódio. O que acontece? Eu tenho essa tentativa de fazer uma carreira na internet já tem 3 anos. Eu postava vídeos sozinhos, de humor com meus irmãos. Eu já fiz stand-up comedy, fiz entrevistas na praia. Então, um dia eu tava com... Vou contar um pouquinho, voltar um pouco. Vocês vão perceber que eu falo muito. Eu tava com uma crise, assim, de identidade, porque eu queria mostrar algo diferente no canal. Só que eu testei vários conteúdos nesses 3 anos, então eu tava muito desanimado. Aí eu falei assim, eu não vou postar mais. Só que aí eu trabalhava na praia, aí um dia eu tava no calçadão da praia, aí passou a blogueirinha. Aí eu falei assim, eu vou dar um toque nela, pedir pra tirar uma foto. Aí eu cheguei, nossa, eu encostei nela. Ela deu um grito, parecia que a alma ia sair do corpo dela. Sério mesmo. Ela não tava produzida, tava de menininho e tal, eu pedi pra tirar uma foto. Aí ela falou assim, meu anjo, vem cá, qual é o seu nome? Aí eu disse, meu nome é Matheus. Ela falou assim, Matheus, você tem energia de artista. Aí eu falei, cara, não, você tá zoando com a minha cara. Ela falou assim, não, eu sei reconhecer quanto uma pessoa tem energia de artista, e você tem energia de artista. Então isso, tipo, me animou muito, porque ela é uma pessoa que tá no meio de artista. Eu falei assim, poxa, essa blogueirinha que não conhece meu trabalho acha que eu tenho energia de artista, então vamos continuar. Só que, como eu falei, eu sempre testava novos conteúdos, então eu precisava de fazer algo e eu queria iniciar uma série. Só que comigo mesmo. Só que eu tava com muita dificuldade de desenvolver personalidades pra série. Aí um dia eu tava na casa dos meus irmãos, aí o Ian tava comendo frango ao molho. Aí eu falei assim, irmão, tira uma foto minha. Aí ele ia pegar o meu celular com a mão toda melada, menino. Aí eu falei com ele, você não vai pegar meu celular com essa mão toda melada, né? O que ele faz? Ele limpa a mão na coberta. Eu xinguei ele muito. Eu falei, nossa, você é muito porco, garoto. Só que eu fiquei bolado com isso, só que depois eu ri muito. Aí eu comecei a reparar nos meus irmãos. Aí eu falei assim, gente, eu tô procurando personagem pra quê?
Se você já tinha dentro de casa, Eu né? tinha dentro de casa esses personagens e eu parei pra perceber que a relação entre eles era uma coisa muito legal de se assistir. Aí eu falei assim, gente, vamos tentar fazer uma série comigo? Aí eles falaram, bora. E a gente começou a fazer história desde o primeiro vídeo. Que, inclusive, o primeiro vídeo ele quase não sai, né? Que é tipo, eu tenho meu pai, ele me aceita eu ser gay. Só que eu uso roupa masculina. Mas pra ficar engraçadinho, o final do vídeo eu uso o vestido da minha irmã, Sim. né? Meu pai, quando ele viu isso, ele ficou muito bolado. Ele ficou bolado demais. Ele falou assim: nossa, os outros vão falar de você na internet, você tá arrastando as crianças pra essas besteiras. Aí eu discuti com meu pai e desisti. Falei assim: não vai ter mais série, não vou postar vídeo nenhum. Aí eu tenho que agradecer meu irmão Ian, que ele é muito chato. Ele ficou na minha cabeça assim, Matheus, posta, não liga pro meu pai não, posta. Aí a gente postou o primeiro episódio, no primeiro dia o primeiro episódio bateu 500 mil visualizações. Aí a gente começou a produzir a série, todos os episódios, eu não tenho um episódio com menos de 100 mil visualização. Sim. Aí você começou a entender que você não precisava ir pra longe, né? Tudo tava acontecendo ali, só precisava filmar. Exatamente! E eu fiquei chocado porque foi algo muito rápido. A fama ela veio de uma maneira assim muito repentina. Eu e meus irmãos ainda estamos aprendendo a lidar com isso, mas a gente está muito feliz de tudo que a gente está construindo junto. Sim, mas você que cria o roteiro, né? Das coisas que vão acontecer ali. Sim, inclusive, muitas pessoas comentam que a minha série ela parece com Todo Mundo Odeia o Chris. Sim, sim. Gente, eu odeio Todo Mundo Odeia o Chris. Ah, não é possível. Vocês não têm noção, eu odeio. Se tem uma série que eu não me inspiro, é Todo Mundo Odeia o Chris, mas eu vou te explicar por quê. Desvio de caráter. Não, a questão é que eu assisto o Todo Mundo Odeia o Chris e a gente pode falar palavrão aqui? Não sei. Pode. Tá. Já falamos coisa pior. É um neguinho que só se fode em todo o episódio. Ele só se fode. Então, eu me via muito nele, como por exemplo, eu na escola eu sofria muito bullying, não por ser negro, mas porque eu tenho meu jeito afeminado desde cedo. Então, eu sofria muito bullying por causa disso. Eu tenho um irmão que é mais alto do que eu, assim como o Chris, e eu também acho meu irmão bem mais bonito do que eu. E ver um neguinho sofrendo todos os episódios, sabe? Não é uma coisa que, tipo, eu vejo representatividade ali. Sim. Eu falo assim, poxa, ele só se ferra em todo o episódio. Não é uma coisa que eu gosto de assistir, entendeu? Uhum. Então, minha série, ela tem bastante influência de Minha Mãe é uma Peça, que, Caramba. inclusive, Paulo Gustavo, ele é uma das minhas maiores inspirações. Tem muita influência de Modern Family, Eu, a Patroa e as Crianças, Um Maluco no Pedaço, The Office, e essas foram as minhas inspirações para Sim. criar a série. O estilo da série, a direção da série. Mas o roteiro é todo original meu, tá? Eu escrevo todos os roteiros, todas as falas, mas os meus irmãos colocam muito da personalidade deles. Então Uhum. tem algumas piadinhas dentro dos vídeos que não foi ideia minha, que foi ideia dos meus próprios irmãos. Tanto o Ítalo, que é o Bolinha, quanto o Ian, quanto a Tainá, tem algumas coisinhas que eles colocam lá e que eu falo assim, eu vou deixar porque ficou muito bom, Uhum. entendeu? Então é um trabalho em conjunto muito bonito mesmo. É a liberdade artística, né? Dos seus Exato, irmãos, né? Que eles têm exato. naquele É momento. uma coisa, por exemplo, a gente tem um vídeo que a Tainá, ela tá batendo uma bacia vazia, e os outros comentam, gente, ela sabe que não tem nada nessa bacia? Então foi uma coisa que a Tainá teve a ideia de fazer na bacia, e a gente teve muito comentário, falou assim, nossa, ela tá fazendo bolo de ar, que ela tá batendo, não tem nada ali. Aí eu falei assim, eu vou repetir isso em outro vídeo pra ver se dá certo. Então a gente tem 2 vídeos que a Tainá tá batendo vazia sem nada, e os outros comentando. E tipo, o primeiro foi ideia dela, e o segundo eu coloquei porque eu vi que dava engajamento. Entendeu? Então, é isso. A gente é um trabalho em conjunto muito bacana. Você basicamente já respondeu uma das perguntas que eu teria, né? Uma das dúvidas, porque eu de fora, né? Assistindo os seus episódios,
assim, apesar de você não gostar, tem muita referência de duas séries que eu gostava bastante, que era Todo Mundo Odeia o Chris e Eu, a Patroa e as Crianças, assim, era um conjunto que quem assiste fala, cara, isso é a versão brasileira da junção desses dois, sabe? Não, mas eu entendo porque as pessoas comparam a gente com Todo Mundo Odeia o Chris pelo fato de ser episódios narrados. Sim. Então tem essa similaridade. E por causa dessa comparação, eu coloquei também em alguns vídeos a trilha sonora de Todo Mundo Odeia o Chris como fundo, Sim. né? Mas gostar dessa série, não. Não é algo que te familiariza, né? Não é algo que me familiariza. Eu entendo que os outros comentam como se fosse um elogio, porque as pessoas gostam. Sim. Mas é que nem aquela questão da Thaís Araújo, quando ela fala assim, poxa, eu comecei a novela pobre, fiquei rica e fiquei pobre de novo. Aí as pessoas veem essa representatividade e não é legal. E pra mim, eu sei que eu posso estar dando uma de militante agora, mas pra mim, Todo Mundo Odeia o Chris não é uma representatividade legal pra um preto pobre. Sim. Entendeu? Sim. Então eu acho que existem maneiras melhores de fazer comédia do que. Eu entendo que o roteiro é engraçado, ele é bem escrito, mas eu não acho que seja algo que represente que a gente se veja ali. Pelo Sim. menos nós jovens pretos pobres. Não, por falar sobre representatividade, né? Foi até legal você falar isso, porque a sua série, ela é justamente algo que a gente assiste e ela representa a família brasileira, né? Assim, o convívio entre irmãos, que é essa loucura, a gente sabe como é que é ter crianças em casa, né? Às vezes não irmãos, mas primos, enfim. Mas é sempre de uma forma respeitosa, né? Com as crianças, assim, não passam a imagem que hoje em dia tá acontecendo muito, que tá em alta, é a adultização que a gente fala, né? Exatamente. Não tem essa imagem pesada da criança, né? Aquela coisa leve, isso é muito legal, né? E o que acontece? Essa série já era pra ter iniciado muito antes. Só que eu tinha realmente esse medo de expor os meus irmãos. Que eu sempre, desde o início da série, eu falei assim, poxa, eu sei que é algo que vai mudar nossas vidas, está mudando nossas vidas, mas vocês vão ficar muito expostos na internet. Então não sei se realmente eu quero levar essa série pra frente. Aí eles falaram, não, Matheus, a gente vai entrar nessa contigo, não tem problema e tal. E nessa questão de representatividade, eu tô muito feliz porque eu tô mostrando um Brasil que muitas pessoas não sabiam que existiam. Como, por exemplo, muitas pessoas não sabem que existem famílias morando do lado da linha de trem, Sim. entendeu? E tem muitos fãs da gente que passa em frente à casa das crianças todos os dias de trem e não percebem. Porque na correria do dia a dia, né, coisa do trabalho, você não olha o mundo em volta. Mas muitas pessoas que nos seguem e passam de trem, eles passam, no mínimo, na frente de 4 favelinhas. Entendeu? Uhum. E, tipo, de lugares diferentes que estão assim, do lado da linha do trem. Não é só a gente que mora Sim. do lado da linha do trem. Então, se eu puder usar essa visibilidade que a gente tem para atrair o olhar do governo para essas pessoas, entendeu? Para mostrar, olha, tem pessoas que realmente estão vivendo na margem da sociedade, pessoas com filhos, às vezes com pets, crianças pequenas, não tem um saneamento básico decente e morar onde eles moram é o único lugar que dá para eles morar. Então, se eu conseguir usar a nossa influência para atrair o olhar para essas pessoas e conseguir mudar a vida dessas pessoas também, vai valer muito a pena para mim esse conteúdo que a gente está fazendo. Em questão de representatividade da família, eu fiquei muito feliz de ser aceito pelo fato de eu ser um jovem abertamente gay, abertamente afeminado e eu tenho orgulho disso. Só que eu não imaginaria que ia ter muita mãe que ia começar a me seguir, ia ter muitas crianças, muitos adolescentes, porque a série ela nunca foi para ser uma série infantil. Ela foi para ser uma série de família, para a família toda assistir, a tanto pessoas adultas quanto crianças, entendeu? Não era focado só no público infantil, mas eu vi que tava chegando muita criança, muita adolescente. Inclusive, eu peço desculpa para quem chegou assim do nada e viu meu conteúdo antigo, tá? Desculpa, eu já
arquivei esse conteúdo, tá? Suas crianças não vão me ver eu de sunguinha. Mas o que acontece? Como eu falei pra você, eu tô 3 anos na internet. Sim. E meu público, ele era totalmente diferente. O meu foco era o público LGBT e o jovem que tá entrando na vida adulta e tá tendo crise de ansiedade e tentando se encontrar. E quando eu comecei a postar série com meus irmãos, meu público mudou completamente, entendeu? Então não imaginava que teria um monte de evangélico me seguindo, não imaginava que teria mães, que teria crianças, que teria adolescentes. Aí eu falei assim, por respeito a esse público, eu vou me moldar também. Então, eu postava foto bebendo, parei de postar. Eu tinha fotos com roupa provocante ou conteúdos que falava muita putaria. Parei de fazer esse conteúdo por respeito a essas pessoas, Sim. entendeu? E é isso. Você entendeu que na internet deixa de ser um mundo só seu, né? E tem outras Exatamente. pessoas que vão se inspirar em você, né? Exatamente. Então, eu preciso ter esse cuidado porque é o que eu até converso com meus irmãos. A gente cresceu de uma maneira que a gente não estava pensando que a gente ia crescer tão rápido. E tanto eu quanto eles têm influência nas pessoas que estão seguindo a gente. Foi até um episódio que a gente fez, que é inspirado em uma cena real, da gente falar sobre jogos de azar. Entendeu? Que realmente eu recebi uma proposta para fazer publicidade para essas casas de aposta. Aí eu falei assim, poxa, 10 mil reais ajudava muito. 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 Aí eu comentei com o Ian, ele falou assim, Matheus, você não vai fazer, você não vai fazer. Eu falei assim, irmão, primeiro, a gente tá fazendo conteúdo com criança e a gente tem muita responsabilidade no que a gente divulga, entendeu? E eu sou uma pessoa que eu já tive problemas com vícios em jogos e eu sei o quanto isso afetou minha vida. Eu, por exemplo, eu já vendi iPhone pra jogar, eu já vendi mochila, eu já vendi botijão de gás. Caramba, cara. Entendeu? Eu cheguei num nível que eu eu usei o dinheiro do meu próprio aluguel pra jogar. Então eu sei o impacto que essas bets têm na vida das pessoas, entendeu? E eu só comecei a jogar por causa de uma influencer. Sim. Entendeu? E as pessoas falam assim: ah, joga quem quer. O papel do influencer é influenciar. Uma casa de aposta, ela não vai chegar e vai pegar uma pessoa qualquer e vai falar assim pra ela: ah, faz do seu jeito e não convence ninguém. Não é isso. Aí fala assim: ah, joga quem quer. Não é que joga quem quer. Você tá influenciando as pessoas a jogar. Então eu não entendo como esses influencers conseguem dormir à noite sabendo que tem pessoas se matando por causa de bet, tem pessoas pegando dinheiro da família, pegando dinheiro de poupança, pegando dinheiro do aluguel. Pra mim isso é incabível, porque tem muitas pessoas destruindo as próprias vidas por causa dos influencers. E a Sim. gente não pode tirar as responsabilidades deles. Entendeu? Não existe isso de falar, ah, joga quem quer. Então você tá fazendo o que aí, porra? Tá fazendo, a empresa vai te contratar pra você não dar resultado? Se Entendeu? tá te contratando é porque, obviamente, você vai trazer pessoas pra poder levar ela até ali. Sim. Exatamente. Então é uma responsabilidade enorme isso que a gente está tendo. Entendeu? Então eu converso muito com eles sobre isso. Olha, vai ter várias crianças assistindo vocês, então tomem cuidado com as roupas que vocês usam, toma cuidado com as músicas que vocês fazem nos posts de vocês, entendeu? Porque tem muita criança que já estão se inspirando em vocês. Sim. E eu sei que isso é uma coisa que aconteceu muito rápido, mas a Tainá já tem muitos fãs, o Bolinha tem muitos fãs, o Ian tem muitos fãs, entendeu? Então, são uma pessoa que gosta de acompanhar eles, gostam de acompanhar a realidade deles, então eu falei com eles, olha, prestem atenção porque vocês, daqui pra frente, vocês vão influenciar muitas pessoas, entendeu? E como eu converso com eles, não é só a nossa série. A gente está construindo algo bem maior do que isso. Entendeu? A gente, realmente, eu acredito que a gente começou a fazer história nessa internet. Então a gente tem muita responsabilidade nisso. Mas eles já entenderam que o poder que eles têm na internet? Entenderam nada! Entenderam nada! Eles não entenderam. Inclusive, né, foi a questão da nossa discussão, né? Que quem me acompanha sabe que teve
uma treta toda que eu fiquei me sentindo uma subcelebridade. Né? Sabe quando você vê um vídeo, você para só pela treta, mas você não conhece ninguém da treta? Sim, sim. Exatamente. Sim. Então, eu me senti uma subcelebridade porque tava chegando muita gente que, por esse vídeo, né? Porque eu conversei com os meus irmãos sobre o poder de influência deles e eu queria que eles se moldassem para ser uma boa influência para as pessoas que estão seguindo a gente. Sim. Entendeu? Eu falei assim, gente, o jeito que tá levando aí, vocês não estão sendo bons influencers. Entendeu? Aí a gente teve toda uma discussão por questão de alimentação, questão de vestimenta, questão de produção de conteúdo. Então, eu entendi que para eles é difícil porque eles estão vivendo uma realidade diferente da minha. Sim. Eles têm visão de mundo diferente do meu. Então, eu realmente fui muito errado nessa história de não ter ido com mais carinho. De não ter feito eles entenderem, porque a fama chegou muito. Fama entre aspas, né? Porque a gente tá com 160 mil seguidores. Mas eu não tive a maturidade de entender que eles são só crianças e a mente deles ainda tá em formação. E eu quis tacar muita coisa pra eles de uma vez. Eu Sim. queria que eles tivessem uma mudança drástica de uma vez. E eu acho que esse foi o meu erro. Mas a gente se acertou. Como eu falei, essa briga que a gente teve, eu me arrependo muito porque é um problema de família que a gente não deveria ter levado pra internet. Só que com essa loucura toda da internet, a gente não soube como reagir. Muitas pessoas acham que é marketing. Gente, não é marketing, tá? Eu atraí um monte de hate pra mim. Tem gente me chamando de Ítalo Santos. Vocês acham que isso é marketing? Meu Deus! Aí. E, gente, eu vou falar com vocês. Essa não foi a briga mais pesada que a gente teve, não. A gente já teve outras brigas, vocês só não sabem por quê. Todo mundo precisa, da minha família precisa de terapia. Todo mundo. Eu tô me incluindo nisso. A gente precisa de terapia. A gente é uma família problemática, mas a gente se ama muito, sabe? E a gente já brigou várias vezes. Essa não foi a primeira e eu tenho certeza que não vai ser a última, mas pelo menos agora a gente tem maturidade de resolver entre a gente, não levar pra internet. Sim. Entendeu? Então, o nosso conteúdo ele vai dar meio que uma repaginada. E eu, do meu jeito, eu vou tentar fazer eles entenderem o que é ser uma boa influência e o poder que eles têm. Porque eles têm muito potencial. Eles só não entenderam o poder que eles têm na mão de influenciar pessoas. Sim, e família é isso, né, cara? Família é aquele misto de tudo. É quem concorda, quem não concorda, é Sim! discussão, é gritaria. No final tá todo mundo no Natal almoçando e ceando juntos, cara. Exatamente, exatamente. Tipo, tem. Já aconteceu de brigas, a gente, tipo assim, de a gente brigar feio e eu achar que a gente nunca mais vai voltar a falar. Daqui a 30 minutos a gente tá de boa. Tá tudo bem, né? Coisa de irmão, né? Teve gente falando, nossa, vocês falaram muitas coisas pesadas na internet, então vocês voltaram a se falar muito rápido, com certeza é marketing. Eu falei assim, gente, não é marketing, é só uma família normal, como qualquer outra. Sim. E você é religioso, cara? Não, eu fui criado na igreja evangélica, né, que eu e as crianças temos mães diferentes, né, nós temos o mesmo pai. Inclusive, me lembra de falar isso, que os outros não acreditam que nós somos irmãos de sangue. Mas falando nisso, eu fui criado na igreja evangélica, Assembleia de Deus, inclusive, foi uma igreja maravilhosa. E eu tenho que agradecer muito a criação que eu tive dentro da igreja, porque ajudou bastante a eu formar o meu caráter. Apesar de hoje em dia eu não ter religião, estar aberto a conhecer outras religiões para desenvolver minha espiritualidade. Mas no momento eu não tenho. Mas a igreja evangélica, a que eu fui criado, foi uma coisa muito incrível. Tanto que esse talento que eu tenho para escrever, ela veio da igreja. Porque minha mãe, ela escrevia peças para a igreja. E, nossa, as peças que minha mãe escrevia para a igreja eram muito incrível. Aí ela colocava eu e meus irmãos para atuar nessas peças e tal. Então eu comecei a atuar dentro da igreja. E essa vontade de atuar veio dali. Entendeu? Então eu comecei realmente a assistir novelas, eu queria ser uma Chiquitita, eu queria ser um Carrossel, mais tarde eu queria participar da Malhação. Inclusive, né, eu comecei a escrever uma novela Malhação e vocês tiraram a Malhação da grade, voltem com Malhação porque eu tenho vários capítulos de Malhação, tá? E uma Malhação boa.
Mas enfim, eu aprendi a escrever com a minha mãe, escrever o roteiro com a minha mãe. Eu aprendi a atuar com a minha mãe, que também minha mãe arrasa na atuação. E, Sim. tipo assim, mesmo ela não tendo formação em nada, entendeu? Minha mãe é uma pessoa que teve só o ensino fundamental, mas ela é uma pessoa muito inteligente, sabe? Uhum. Ela que me incentivou a ler. Eu me lembro que quando eu era criancinha, ela pegava um monte de gibi da Turma da Mônica e a gente almoçava e jantava lendo os gibis da Turma da Mônica. E eu tive essa criação, sim, no meio evangélico, Sim. entendeu? Então, eu tinha muitas responsabilidades dentro da igreja. Eu, por exemplo, eu era professor da escola dominical, eu era porteiro da igreja, dirigente do culto do amigo, eu era dirigente do grupo do adolescente. Aí os outros falam assim: Ah, Matheus, eu nunca desconfiei que você era gay. Mas, gente, eu era dirigente do grupo de coreografia das meninas. Não tem como você não ser gay. Não Não é? tem. Sendo dirigente do conjunto de coreografia das meninas. Como é que ninguém nunca desconfiou disso? Entendeu? Mas a minha saída da igreja foi muito pacífica. Eu sei que existem muitos religiosos preconceituosos, mas graças a Deus eu fui criado numa igreja incrível. Quando eu falei com o meu pastor que eu ia sair porque queria me relacionar, que eu queria ter um namorado, queria ter uma vida amorosa, ele falou assim: Matheus, o dia que você quiser voltar, a porta tá aberta pra você. Sim. Entendeu? Mas eu tava estudando teologia, eu tava pensando até entrar pro diaconato. Então, foi uma época realmente que marcou muito a minha vida e eu sou muito grato por ter passado por essa época. Mas é isso, no momento eu não tenho religião nenhuma. Sim, sim. Mas você falou de Malhação, cara. Você escreveu capítulos pra Malhação. Como assim você escreveu capítulos pra Malhação, Então, cara? modéstia à parte, eu escrevo muito bem. Eu gosto de escrever roteiro. Sim, Então, o que que acontece? Eu, na minha adolescência, eu queria muito entrar pra Malhação. sim. Então eu assistia muitos episódios de Malhação, eu via mudanças de atores, porque a Malhação ela é meio que ela era uma peneira para novos atores globais. Ela era uma porta de entrada, né, que a Globo tinha. Exatamente. Aí eles viam quem o público gostava, quem tinha mais talento e colocava eles para os melhores para atuar em outras novelas. Sim. Inclusive, tá uma crítica construtiva. A Malhação deveria voltar por causa disso, que tem muita gente ruim atuando na novela das 9, tá? Aí, não ri não, é sério, o negócio é sério. Eu não assisto mais novela, eu Não parei de assistir. assiste? Não, parei. Não tá perdendo muita coisa, não. Não mudou muita coisa, né? Nossa, essa novela que acabou, da Odete Roitman, né, que vale tudo, nossa, tinha muita gente atuando mal. Muita gente. Mas enfim. Aí eu assisti a Malhação, eu falei assim, nossa, um dia eu quero participar de Malhação. Então eu comecei, na minha adolescência, a escrever roteiros pra Malhação. Ainda bem que eu tenho esses roteiros até hoje, mas eu fui melhorando esses roteiros. Aí eu falei assim, nossa, poxa, isso daria uma história legal. Porque os meus roteiros, eles são mais para um povo mais periférico. Sim. A gente teve malhações com uma galera mais periférica, mas tinha uma coisa muito elitizada, um negócio muito. É sempre muito caricato, né? Exatamente. Então eu queria mostrar um pouquinho mais realidade de comunidades. Então eu fiz uma temporada de Malhação baseada numa realidade que eu nunca vi nas temporadas de Malhação, Uhum. entendeu? E é isso. Eu queria muito ter a oportunidade de voltar com a Malhação e mostrar, e junto com outros roteiristas, é claro, desenvolver esses episódios que eu comecei. Então por que você não lança a Malhação versão Mateus? Precisa de dinheiro, né? Ah, não, precisa de 5 amigos e gente gravando, Não, cara. precisa de muita A pessoa, sua versão... precisa de uma sala de aula, precisa de cenários, entendeu? Mas mais pra frente, Deus abençoando, a gente crescendo, se eu não colocar esse projeto na Globo, eu faço esse projeto pra internet, Uhum. entendeu? Porque é uma série que eu acredito muito no potencial dela. Sim, sim. Mas você tem projetos futuros, no caso do conteúdo de hoje, pra família? Ou devagarinho você pensa em também abraçar outras coisas? Por exemplo, vai ter ali
os episódios da família, mas, ó, vocês vão assistir outras coisas aqui também. Então, eu tenho muitos projetos porque minha mente, ela nunca para. Entendeu? E eu tenho muita criatividade, muita criatividade. Então, eu tenho muitas coisas escritas que eu não sei que rumo elas vão levar. Entendeu? Como, por exemplo, eu escrevi comecei a escrever uma novela, eu acho que tem 20 ou 25 episódios, uma novela sobre mutantes. Porque eu assisti a novela da Record e o roteiro da novela. Ai, gente, eu vou ser cancelado que eu tô falando mal de todo mundo aqui. Ai, Todas as emissoras estão sendo ruins pra você. Não, agora as emissoras vão assistir esse podcast e nenhuma emissora vai me contratar. Mas eu sempre gostei muito de X-Men, eu sempre gostei muito de Liga da Justiça, personagens, tipo, eu sempre gostei de heróis. E pra mim foi tão frustrante assistir a novela da Record, sabe? Porque o pessoal fala que os atores atuavam mal, mas não era culpa dos atores, era culpa do roteiro, era um roteiro muito ruim. Horroroso. Entendeu? E, O Caminhos do Coração, então, foi nossa, foi pavoroso. muito ruim. E eu falei assim, gente, as pessoas, elas até aceitam um efeito visual, mais ou menos, né? Se o roteiro for bom, entendeu? Só que o roteiro não salvava, eram umas coisas muito desconexas. Então eu falei assim, não, eu quero ver se eu consigo criar uma novela sobre mutantes. E eu comecei a criar com um futuro distópico e tal. Eu acredito que se alguém quisesse pegar essa novela, seria uma novela muito cara. Mas eu tenho orgulho dela também, é um projeto que eu quero tirar do papel. Mas eu tenho muitos projetos, e, tipo, eu tenho uma série estilo Friends, só que por público LGBT, virado com público de LGBT, que a gente tem séries muito boas de amigos, como por exemplo Friends e Como Eu Conheci Sua Mãe, só que tipo, não tem representatividade LGBT ali, Uhum. entendeu? Então eu fiz uma série nesse estilo também, que eu quero colocar pra frente, mas eu tenho muitos projetos, eu só ainda não sei que rumo elas vão levar, principalmente pela questão do sucesso da minha série com os meus irmãos, Sim. entendeu? Então eu acho que antes de eu levar para outras coisas, eu preciso de ter um conteúdo mais concreto. Eu Sim. preciso de ter um portfólio e as pessoas falam, olha, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe escrever roteiro, Sim. entendeu? Você fala muito em representatividade, né, cara? Sobre passar coisas que sejam semelhantes a quem assiste, né? Hoje, pra você, o que é pior? Qual representatividade é pior? A do meio LGBT, do gay caricato ou do pobre preto? Nossa, que questão difícil. Então, eu ainda acho que é do gay caricato. Que o gay ele é sempre o gay extrovertido, Exato. Então, essa questão que muitas pessoas acham que o gay só tá ali pra ser engraçado e se divertir você, entendeu? E é por isso que eu gostava muito uma figura que eu gosto muito, né? É a Vera Verão, se lembra? Lembro muito. Mas Fez parte da minha infância. muito caricato. Sim. Caricato demais, entendeu? Mas é uma pessoa que eu gostava de assistir, mas já é uma coisa que acaba fortalecendo estereótipos. E é por isso que eu gostava tanto do Paulo Gustavo, porque ele era muito disruptivo. Entendeu? Então ele fazia personagens que não prendia só ele naquele gay, tipo, explosivo e tal. Entendeu? Então o Paulo Gustavo foi uma grande inspiração pra mim por causa disso, que ele foi uma representatividade diferente dos outros gays que eu via. Sim, sim. E como roteirista também, ele é absurdo, né? Porque Ele muitas das é. coisas ele que escreveu, né? Nossa, exatamente. Os roteiros dele, sensacional. Sim, Entendeu? sim. Pra você, qual é o maior roteirista hoje de humor que você acredita? Então, Ou esquete, programa? o que acontece? No começo eu queria ser ator, mas eu não sabia que eu queria ir pra área de comédia. Eu entrei na área de comédia, eu sou tão militante assim, mas quem me influenciou a entrar na área de comédia foram dois homens, provavelmente héteros, cis e brancos, que fazem piadas com piroca. Que foi quem? O Gregório Duduvier e o Fábio Porchat. Que eu Não, só calma aí, não, calma aí. A gente precisa debater sobre isso. Como assim, hétero? Não tem como. eles dizem que são héteros, né?
É porque tem esse negócio, né, dos outros pensar que o Fábio Porchat é gay, mas ele é hétero. Ele é hétero. Ele é Não- hétero. Vocês estão descobrindo aqui e agora. O Fábio Porchat é hétero. Calma aí, cara. Você acabou de desmoralizar todo o meu pensamento sobre eles dois. Porque eu jurava que eles eram gays. Não, e o Gregório Duvier, ele é casado com mulher, né? Inclusive, se eu não me engano, ela é uma jornalista e escreve. E o Fábio Porchat, ele já teve vários relacionamentos. Eu não sei como tá a situação dele agora. Mas, eles realmente são héteros. Caraca, poxa, era putão, não sabia não. Não, Fábio Porchat, eles são héteros. Mas, Sim. tipo assim, o jeito que eles escrevem comédia, pra mim, foi muito incrível como eu descobri. Eu descobri o Porta dos Fundos através de DVD pirata, que o meu pai, ele ia Meu nessa... Deus. Meu pai ia nessas feiras e comprava esses 3 DVD por 10. Sim, que um é 5, 3 é 10. E chegava em casa só um prestava, que o resto tava tudo arranhado. Aham. Então, inclusive, pela minha mãe ser cristã, eu assistia esse DVD dos Portas do Fundo escondido dela. Sim. Eu falei assim, nossa, eles falando muita putaria, fazendo um monte de piada. Mas o que acontece? Diferente do humor que eu assistia na televisão, como o humor da Praça Nossa e o humor da Zorra Total, eles não vestiam um personagem. E, tipo assim, eles não querem mostrar que eles são engraçados através da roupa ou da roupa. Da imagem que fosse passar. Exato. Né? Eles mostram que eles são engraçados através do texto. Entendeu? Eles não são engraçados por causa do visual que eles estão tendo. Eles são engraçados porque o texto é bom e o texto é inteligente. Sim. Entendeu? Então eu gosto de Praça Nossa, eu gostava de Zorra Total, mas eu achava tudo muito clichê, muito previsível. Entendeu? Os bordões eram previsíveis. Enquanto eu vi o Porta dos Fundos, que é uma maneira totalmente diferente de fazer humor, eu falei assim, nossa, eu quero seguir isso. Uhum. Entendeu? Então, o Fábio Porchat e o Gregório Duvier... Inclusive, gente, o pessoal vai me achar insuportável que eu tô falando que eu tenho roteiro pra todo mundo. Mas eu tenho roteiro, sim, pro Porta dos Fundos. Se vocês me notarem, tá? Eu tenho muitos episódios pro Porta dos Fundos. Mas se eu não me engano, eles têm a possibilidade de roteiro. Você envia o roteiro pra eles e tal, eles avaliam. Você entrar no site deles, tem assim, nós não aceitamos roteiro. Eu já procurei. Ah, é? Porque eu lembro que teve uma época que eles... teve uma época que eles estavam fazendo concurso pra isso, pra achar um novo Porta dos Fundos. Exatamente. Isso. Não, mas hoje em dia, infelizmente, só se eles notarem. Me notem. Porque também com a quantidade de criadores de conteúdo que tem hoje em dia, Tem devia ser uma muito. enxurrada de roteiro que eles Não, recebiam, com certeza. Com certeza eles recebiam muito roteiro. Então eles tiveram que deixar um aviso. Olha, nós não aceitamos roteiro. Mas eu juro, meus roteiros são bons. Dá uma chance. Cara, pra mim o melhor roteiro do Porchat até hoje, que é um clássico, é o da Judite, né? Ele vestido de azul, desesperado. Não, e foi assim que eu muito conheci bom. ele, inclusive. Aham. O do Vivier foi pelo Porta, enfim. Aham. Mas o Porta eu não acompanhava muito, eu acompanhava mais o Parafernália e o Canal Wish. O Porta... Uhum. Hoje em dia eu acompanho muito mais o Porta do que antigamente. Não, então, o Porta, pra mim, ele tem uns roteiros geniais, sabe? E, tipo assim, eles não têm medo de falar nada, sabe? Tipo, se eles têm que criticar algum político, se eles têm que criticar algum digital influencer, eles vão lá e faz. E, tipo assim, não tem medo de contrato, não tem medo de emissora. Eles estão ali pra realmente fazer a diferença na sociedade. E é isso que eu quero fazer também. Sim. Entendeu? Os outros falam assim, porque, por exemplo, uns dias desses eu fui assaltado, né? Tentativa de assalto, porque eu caí na porrada com os 2 caras que queriam me assaltar. Aí eu comecei a gritar socorro, chegou os guardas e impediram que esses garotos levassem o meu celular. Sim. Aí eu postei um vídeo agradecendo. Só que aí o pessoal veio me chamar de hipócrita, porque em 2 vídeos meus eu tenho fazendo piadinhas de questão de violência policial contra o povo preto, né? Mas a questão é essa, não é porque algo, né, é bom para a ideologia de algo é bom para a sociedade, que não possa receber crítica. Entendeu? Então eu postei foto com uns policiais agradecendo eles por eles chegarem rápido e terem me salvado, mas eu também não posso esquecer que eu também já sofri violência policial. Entendeu? Já sofri
abuso da autoridade deles. Uhum. Entendeu? E então eu sei que toda organização tem pessoas boas e ruins, Sim. ok? E infelizmente essas pessoas ruins é o que mancha a organização. Uhum. Então as pessoas, em vez de achar que eu tô criticando toda essa organização, elas têm que pensar assim, olha, é uma organização necessária para a sociedade, mas precisa de mudança. Uhum. Entendeu? Porque eu gosto muito de trazer essas questões sociais, porque tem muito conteúdo besta na internet que não faz diferença nenhuma para a vida das pessoas. E eu Sim. realmente quero fazer um conteúdo que cause reflexão nas pessoas. Uhum. Então, se realmente eu tiver que falar em questão de política, muitas pessoas entraram no meu perfil e falaram assim, no meu story, né, falando assim, que eu comemorei, né, quando o Bolsonaro foi condenado. Aí muitas pessoas, Matheus, seu conteúdo é tão leve, não mistura com política. Eu falei assim, gente, tudo aqui é política. Tudo aqui é política. Entendeu? Então, se eu falar em questão de. Eu tenho vídeo sobre escala 6x1, isso é política. Violência policial, Sim. isso é política. Político corrupto, política. É tudo política. Sim. Entendeu? Se vocês verem uma favela do lado de uma linha de trem, isso também é questão política. Entendeu? Então eu tô aqui e eu ser um jovem favelado, preto, gay, minha existência é uma questão política. Entendeu? Então não tem como eu separar essas duas coisas. Eu vou tentar trazer de uma maneira leve, com humor e tal, mas realmente eu preciso usar essa visibilidade que eu tenho para fazer uma diferença na internet. Que eu tô conseguindo entender o poder que a gente tem. Sim, sim. A influência, né? Exatamente. Cara, isso é muito legal o que você falou, porque, obviamente, eu não sou preto, né? Eu sou branco. Mas sobre o seu discurso, sobre as pessoas não entenderem, né, que você chamou a polícia e tudo mais. Eu sou branco, mas eu sou morador da Baixada Fluminense. Então, assim, a minha infância toda eu era de Caxias, morava em Caxias. Então, a minha infância toda a gente via a polícia. Ela nunca fez distinção de cor. Ela vai bater e agredir todos de forma igual. Assim, se você tá na Baixada Fluminense, irmão, você já tá muito fudido na sua vida. E aí, quando a gente fala de agressão policial, de repressão policial, não significa que a gente não vai precisar. A gente precisa da polícia. Não significa que a polícia não seja boa pra gente, porque se não tiver a polícia, tudo vira um caos. Mas acontece, né? O que você falou, assim, ela vai acontecer e não tem que acontecer, né? Então, quando um cara vem me assaltar, não é, eu vou deixar ele me assaltar porque coitadinho dele. Não, cara, o bem é meu, eu trabalhei pra aquilo. Então, eu vou chamar a polícia, porra, eu não quero ver igual um amigo meu que no final da minha rua tava voltando 5 horas da manhã da padaria todo sujo de farinha, ele tomou um tiro na cara porque ele não tinha um celular pra entregar pro Isso. ladrão. Entendeu? Então, assim, na filmagem você vê, o ladrão pede o celular dele, ele, cara, não tenho, ele tava branco de farinha, que ele era padeiro. Pô, irmão, não tenho, eu tenho nada, eu só tenho minha roupa. Aí foram lá, revistaram ele, não tinha, deu um tiro na cara dele. Então, assim, não é que, porra, você tem um discurso da violência policial que você não vai precisar da polícia. Você Não, precisa, né, cara? tipo assim, o que as pessoas não entendem, quanto eu critico, mas eu admiro pra caramba o trabalho policial. Eu acho ele muito necessário. E eu vou falar uma coisa aqui, se for pesada, vocês depois cortam ali. Mas o que acontece? Nas favelas hoje, muitas favelas, tá tendo uma inversão de valores, que antigamente a gente que brincava de polícia e bandido. Hoje as crianças elas só querem brincar de bandido. Porque Sim. tá se criando uma admiração por bandidos, porque na mente de muitas pessoas da favela, os bandidos eles protegem as pessoas da favela. Mas na verdade eles só protegem por interesse deles. Eles precisam da favela. Eles precisam que a favela seja pacífica. Então, se um homem bate na própria esposa, os bandidos não estão lá pra defender por causa disso. Porque sabe que se isso vazar, a polícia vai entrar na favela e vai atrapalhar os negócios deles. Sim. Então, eu queria trazer isso também, que houve essa inversão de valores, que achar que só porque os caras do tráfico dão um presente para as crianças no Natal ou dão um presente para as crianças no Dia das Crianças, eles são bonzinhos. Mas se seu filho tiver que virar radinho, eles não vão ligar para a idade do seu filho, Sim. entendeu? Então, se uma criança que chega lá com 13 anos tiver que comprar droga, tiver com R$ 50 na mão, ele vai comprar droga, entendeu? Então, houve essa inversão de achar que o pessoal do tráfico é bom.
Por causa disso, da polícia entrar na favela e ter uma abordagem muito violenta. Uhum. Entendeu? De tipo, eu já morei numa favela que não tinha necessidade de eles quebraram uma porta, quando na verdade era só pedir a chave que a gente abria a porta. Uhum. Entendeu? Então, às vezes, eu respeito o trabalho policial, eu acho necessário sim, eu só acho que a abordagem deles nas favelas precisa melhorar. Sim. Até mesmo para poder criar um ambiente seguro para a própria polícia, né? Porque a gente já sabe que quando o policial entra, já é um ambiente hostil para ele também. Exatamente. Porque se ele vai fazer uma prisão, se ele vai fazer qualquer coisa, a própria comunidade, quando vira contra eles, fica ruim até contra eles mesmo, né? Exatamente. Então eu fico muito chateado quando eu vejo, tipo, músicas de funk, que eu adoro funk, mas fico muito chateado quando eu vejo músicas de funk falando mal de policial. Não deveria ser assim, entendeu? Porque a gente deveria ter respeito e admiração por eles, porque na teoria eles são os heróis da sociedade. Sim. Entendeu? Então, se eles estão ali para proteger a gente e eles não estão conseguindo fazer isso, tem alguma coisa errada. Entendeu? Então é Uhum. por isso que eu levo essa questão de crítica, mas o máximo respeito Sim. pela corporação. Em algum momento você pensa em roteirizar isso tudo? Porque você que é o cara dos roteiros, você pensa em roteirizar isso tudo? Eu acho que eu penso sim, mas eu acho que tudo tem o seu tempo, vai devagarinho. E Sim. que não adianta nada eu também querer me achar o fodão e colocar, tipo, caramba, violência policial, questão de admiração ao tráfico, não dá agora. E se perder, né, no meio disso tudo. Exatamente. Sim. Então, e também tem a questão que eu preciso evoluir mais com os meus irmãos antes de expor eles a temas sensíveis. Sim, sim. Entendeu? Que tem muito. Tipo, a gente teve temas bastante importantes na nossa série, como influência de amigos, uso em excesso do celular. Mas tem certos temas e eles ainda não estão prontos para participar. Até mesmo pela questão de eles ainda morarem em uma favela. Sim. Entendeu? Então eu preservo muito pela segurança deles também. Eles já levaram hater? Você já sabemos que já, né? Nessa briga, Ah, mas eles já então. levaram hater? Meus irmãos, como eu falei, eu fiz um pronunciamento equivocado, fiz um pronunciamento infantil, então eles receberam bastante hater por causa do meu pronunciamento, Uhum. ok? Mas eu sei que é uma coisa que não é difícil de esquecer, mas... Ah, e o Bolinha, ele leva bastante hater também, É pelo mesmo? fato... pelo fato de, tipo assim, a gente se zoa, mas nós somos família. É isso que a gente mostrou em um episódio. Entendeu? Então, é uma coisa que eu converso muito com ele. Eu converso muito com ele. Olha, gente, a gente tá crescendo na internet, 90% dos comentários são bons, então preste atenção nesses comentários positivos. Ok? A gente recebeu, antes mesmo da briga também, a gente recebia uns comentários bem babaquinhas, principalmente o Ítalo, e ele é o mais novo, então eu precisei conversar bastante com ele sobre isso. Eu falei assim, meu irmão, você tem vários fãs, você é incrível, você é muito engraçado, tá? Então se a gente realmente for entrar nessa, não liga com isso, entendeu? Eu não sou o tipo de pessoa que apaga hater, apaga comentário de hater, tá? Quando tem em relação a mim. Mas quando eu vejo com os meus irmãos, porque eu sei que eles acompanham os comentários, e como eu disse, eu sei que a mente deles está em desenvolvimento, e tem muita gente babaca na internet pra não entender isso. Uhum. Então, quando eu vejo uns comentários meio babacas sobre os meus irmãos, eu apago. Mas em relação a mim, eu realmente eu não ligo. Você só aceita, né? Não, eu aceito que é engajamento, É entendeu? A muito pessoa. bom, né, cara? O engajamento do É! hater, né? Sempre Porque. funciona. E tipo assim, eu nem respondo porque eu tenho uns fãs tão maravilhosos que eu deixo o comentário lá e os meus fãs vão lá e me defendem. Sabe? Eu ainda sou debochado. Quando eu vejo que é um comentário de hate assim, meio sem noção, eu ainda fixo o comentário do hater. Pra galera ir lá e. Eu Aham. falo assim, não, deixa com meus fãs. Teve um cara que ele veio me pedir pra. Ele veio me pedir pra eu pedir pros meus seguidores parar de atacar ele. Eu falei assim, mas. Cara, você acha ok vir no meu vídeo me atacar e não acha ok dos outros te atacar? Como é que funciona isso? Entendeu? Então, eu realmente eu não ligo pros haters pela questão que eu vivi uma vida
muito humilde, sabe? Eu me privei de muitas Sim. coisas. Então, é, o que vai mudar a minha vida vai ser a internet. Entendeu? Então eu sei que eu tenho que passar por isso. Entendeu? Infelizmente, meus irmãos têm que passar, mas o que eu puder proteger eles em relação a isso, eu vou proteger. Entendeu? Sim. Tu falou uma parada muito legal agora, que foi sobre mudar a vida com a internet, né? Eu passei por uma situação, e aí eu vou jogar a bola pra você, que eu tava esses dias fazendo uma mudança, porque hoje eu ainda não vivo da internet, né, cara? Infelizmente ela não me paga, eu tenho contas a pagar. E aí eu tava ajudando numa mudança e tal, aí o motorista não sabendo quem que eu trabalho com internet e tudo mais, aí ele falou, porra, cara, tava falando de trabalho, né? Ele, pô, cara, hoje em dia tá fogo pra achar galera pra trabalhar, que não sei o quê. Hoje em dia ninguém mais quer trabalho, só quer o dinheiro e tal. Hoje em dia todo mundo quer ser influenciador. Essa história de celular, que quer ser influenciador, quer trabalhar com internet, ninguém quer fazer o que tu tá fazendo aí, ó. De carregar peso, que não sei o quê. E eu quieto tava, eu quieto fiquei, só concordei. Eu falei, mal sabe ele que eu também tô tentando ser influenciador. Aham. Mas só que a galera não entende que pra gente que vem do pouco, né, que não tem dinheiro, as possibilidades são menores. E aí a internet abriu esse leque de possibilidade, né, da gente ter uma condição de alguma coisa, né, de ter uma possibilidade de uma renda, de visibilidade. Principalmente, igual no seu caso, que é a oportunidade de um meio artístico, né. Sem dinheiro, antigamente seria muito mais difícil, né, de pagar uma escola, um curso de artes e tudo mais, né. Não, então, eu sou muito grato novamente à minha mãe por ela ter criado essa mentalidade que eu tenho hoje, essa mentalidade artística. E eu não tenho ensino superior. Eu fui até o ensino médio. Eu comecei a cursar letras em inglês, mas eu parei por questão financeira. Mas eu recebi ontem uma mensagem de uma menina que falando, Matheus, eu sou roteirista, eu fiz aula de teatro, eu sou formado em artes cênicas, e o seu conteúdo, ele é muito bom. Então, ouvir isso de uma pessoa que entende da área, falando isso pra mim que não tem estudo, é muito bacana. Então, eu percebi que pra você realmente fazer algo grande na internet, você precisa ter um diferencial. Sim. Ok? Porque realmente tem muita gente tentando ganhar a vida com internet, mas eles não têm um objetivo amplo. O objetivo deles é só ficar famoso com a internet. Sim. Entendeu? Então, e o que acontece? No início, né, quando eu era criança, minha vontade de ser artista era pelos motivos errados também. Porque eu queria fama, eu queria glamour, eu queria ser reconhecido na rua e tal. Só que com esse pensamento existem milhares de pessoas, entendeu? Então, se você não entra pra internet pra fazer a diferença, né, com algo que não seja o óbvio, você vai ser só mais um. Uhum. Entende? Então você pode produzir um monte de conteúdo, você não vai sair do mesmo lugar. É como eu falei, eu tô fazendo um sucesso agora com os meus irmãos, mas antes dos meus irmãos eu produzia conteúdo sozinho, mas eu fiquei 3 anos testando conteúdos diferentes, entendeu? E eu tenho alguns vídeos viralizados sozinhos. Se eu não me engano, eu devo ter quase uns 10 vídeos sozinhos com mais de 100 mil visualizações, Sim. entendeu? Mas quando eu realmente, né, antes de gravar a série com meus irmãos, eu já tinha essa mentalidade, que eu quero entrar pra internet pra causar impacto, entendeu? Eu preciso entrar pra internet pra não pra ser só mais um, entendeu? Eu tô aqui pra trazer entretenimento pras pessoas, entretenimento de qualidade, um entretenimento que cause reflexão e um entretenimento que seja necessário, Sim. entendeu? Então, vendo o feedback das pessoas com em relação ao meu conteúdo, tá me dando mais confiança para produzir conteúdo para internet. E a ideia de mudar a nossa vida por causa da internet parece mais palpável agora. Entendeu? Que Uhum. que no começo era muito incerto. Mas os resultados que a gente teve em apenas 2 meses. Gente, eu tô em um podcast com 2 meses de conteúdo de série. Entendeu? Aconteceu muitas coisas. Eu consegui levar minha irmã para fazer publicidade de roupa. Entendeu? A gente conseguiu o bolo do aniversário do meu irmão. A mulher conheceu a gente através das redes sociais e falou assim: eu vou dar o bolo pro seu irmão, entendeu? A gente conseguiu
poxa, com 10 dias de TikTok a gente conseguiu ser monetizado, a gente não tá ganhando rios de dinheiro, mas já é um dinheirinho que faz diferença na nossa família, Sim. entendeu? Então, pra mim, só esse começo já tá mostrando que vale muito a pena e que a gente tá no caminho certo. Sim, sim. Além dessas parcerias, já começou com outras parcerias? Porque a parceria é a graça da coisa, né? É você falar, caraca, eu tô ganhando as coisas. Então, apareceu algumas coisas que, tirando a casa de apostas, né? Que realmente eu não faço de jeito nenhum publicidade para casas de apostas, apareceu algumas outras parcerias que não condizia com o nosso perfil, Sim. entendeu? Então não tinha como eu aceitar essas parcerias mesmo sendo coisas boas. Como, por exemplo, uma marca de comida vegana veio falar com a gente. E eu não sou vegano, mas eu gosto de comida vegana, eu acho bom. Só que o que acontece? O preço dessa comida não estava inserido na nossa realidade. E não estava inserido na realidade de muitos seguidores. Eles iam Sim. dar comida de graça pra gente, ia pagar pra gente fazer isso. Só que não é condizente com a nossa realidade. E não é condizente com a realidade de muitos dos nossos seguidores. Sim. Entendeu? Então eu analiso muito as propostas que chegam. Teve uma proposta da gente divulgar um aplicativo que você fazia um amigo virtual e você conversava com esse amigo virtual e interagia com esse amigo virtual. Eu também não aceitei porque tem muita criança que nos segue, muito adolescente, e eu quero que eles socializem, eu quero que eles não fiquem tanto tempo na tela do celular. Eu falo assim, gente, se eu pegar essa proposta de publicidade, as crianças vão baixar e vão ficar o tempo todo no celular conversando com esse amiguinho virtual. É verdade. Então tem algumas propostas assim que não são ilegais, mas que eu não aceito porque não condiz com o nosso perfil. Sim, sim. Não, não iria conectar com a galera que assiste vocês, né? Exatamente. Mas tem muita coisa assim que eu queria que algumas empresas, assim, eu não vou falar elas aqui, mas tem muita empresa que eu gostaria que fechasse publicidade com a gente, sim. Sim. Mas no momento, o que mais me mandam publicidade são casas de apostas. É que eu não entendo, que parece que eles não analisam o meu conteúdo, um conteúdo cheio de criança, e as casas de aposta me mandando pra divulgar tigrinho. Eles só Então, olham os números, eles né? só, exatamente, eles só olham os números. Então, eu acho que o importante nessa minha jornada é me manter fiel às minhas ideologias, aos meus pensamentos e manter o respeito ao público que está chegando. Sim. É, como tu falou em parceria, eu já vou aproveitar o gancho, né? E eu gostaria aqui de falar com vocês e deixar minha nota de repúdio com a última parceria que eu fiz, que foi a Lumiere. Parecia que eu fui espancado. Eu nunca fiz tratamento estético, cara. Não, Nunca, não. Aí ela falou: não, aqui a gente tem um procedimento muito bacana, que você potencializa em 40 vezes a academia. Eu falei, eu sou cético com essas coisas. Eu falei, nem fudendo. Aí ela, não, é um negocinho que te dá choque, os caralho vai funcionar. Eu falei, tá, vou gravar essa bobeirinha aí. Aí fui lá, gravei e tal. Pô, bacana, realmente o troço dá choque. Inclusive, na parte dos glúteos me senti muito invadido, porque dói, né? Porra, choque nos glúteos não é legal. Mas, cara, muito legal. Eu falei, tá, saí de lá tranquilo, senti porra nenhuma. No dia seguinte, cara, parecia que me botaram no chão e me chutaram o que dia todo. É, isso. porque como ele vai colocando no corpo todo, tu faz Uhum. braço e tal. Então foi literalmente todo o meu corpo doendo. Não é, quando a gente faz academia, leg day, minha perna tá doendo. Não, foi tudo. Então, assim, na boa, você que vai fazer no dia maravilhoso, no outro dia, se fudeu, tá? Relaxe, repouse, faça numa sexta que tu não vai trabalhar no sábado. É importante É, avisar. muito. Cara, nosso tempo tá acabando, né? O rapaz já deu sinal. Eu vou te deixar aqui pensando e vou chamar os nossos patrocinadores. Eu queria que você falasse pra você a importância da família, né? Já que o seu conteúdo é familiar, né? A importância da família e da influência que as pessoas têm hoje em dia na internet, né? Então eu vou te deixar aí pensando. Para você que nos assistiu até agora, se inscreve no nosso canal. A gente precisa que você se inscreva, que você curta esse episódio para poder chegar em mais pessoas, que você comente também. Isso ajuda bastante no nosso engajamento.
Precisamos também que você vá nas nossas redes sociais, @falavocê.podcast. Nos siga pra gente continuar com esse projeto, Instagram, TikTok, Twitter também tem. Posto um pouco menos no Twitter, mas tem também no Twitter alguns cortes nossos. E sigam os nossos patrocinadores. Todos os nossos patrocinadores estão na nossa bio, porque se isso daqui acontece, é justamente porque eles nos ajudam a custear a cada episódio que a gente faz aqui do estúdio, né? Então siga o @transaguario.rj, distribuidora de águas, caminhão-pipa, para você que ficar sem água no nosso Rio de Janeiro, entre em contato com eles. Realmente o preço é muito legal, né? Só você entrar lá, mandar mensagem que você vai ver que não é só marketing, que não é só uma parceria, né? Entre em contato com a Yalewa, @yalewa.loja, para você que quer joias, semijoias, cordões, pulseiras e muitos outros produtos com a sua cara, da forma que você precisar e que você quiser. Entre em contato também com a Tito Espaço VIP, para você que precisa ficar bonita, precisa de um salão de beleza na Zona Norte confiável, Irajá. Entre em contato também com eles, né? E a AG, Agência Visual, para você que precisa de cortes, edições, fotos, cobertura do seu evento, entre em contato também. No mais, cara, dá o seu recado, o que você quiser falar. Eu quero falar com vocês, pessoal, que nós somos seres humanos sociáveis, ok? Não, nós somos seres sociáveis. É lógico que nós somos seres humanos. Nós somos seres vivos sociáveis. E a união, isso é estudo, tá? Não é a coisa da minha cabeça. A união entre os seres humanos, tá? Está inserido em um ciclo social, principalmente família e amigos, faz você viver mais, faz você ter mais saúde, ok? O simples fato de você estar junto com pessoas que gostam de você, que te apoiam, vai fazer você ter uma vida mais saudável, fazer você ter uma vida mais longínqua. Então é muito importante valorizar a família. Eu sei que todas as pessoas têm desavença com as famílias, mas a conversa e o diálogo é o caminho, sim. E é sobre isso. Valorizem a sua família, amem a sua família e sobre a questão da influência na internet. Eu só queria dizer que todos que estão assistindo e que querem produzir conteúdo, vocês tenham uma meta de fazer algo importante na internet. Não está ali só pra ser mais um. E é isso. Cara, muito obrigado por ter Foi um participado prazer do nosso enorme. Eu fiquei episódio. muito nervoso de estar aqui, mas foi incrível. É só o Obrigado. primeiro, depois a gente faz outros e aí você... Quando eu chegar a 1 milhão de seguidores, eu volto aqui com certeza. Justo, fechou, tá combinado. Gente, obrigado. Tchau, tchau, vocês são incríveis, tá?